11, 12, 13, 14. Now, what a wonderful... 2, 3. Okay, we'll try this. Very good. Okay. How about this? Can you hear? Okay, a little better. Great. What a wonderful pleasure it is to be here. And I'm just so excited that I was able to make it today. I know many of you were here this morning and heard about the experience I had getting here, and it's nothing short of a miracle. And I know it has to do with many of the prayers that were said for me that enabled me to get here. But Ok. Ele disse que estava muito contente de estar conosco hoje, nesta tarde. Quem esteve de manhã já escutou um pouquinho das peripécias que ele passou ontem à noite. O avião dele saía de Miami às 8 horas. O boarding time, tinha que estar no avião até às 7h30. E o avião dele, de Durham, chegou às 7h30. E ele tinha que ir do terminal nacional para o terminal internacional. Ele usa cadeira de rodas, não havia ninguém lá para ajudá-lo. Ele acha que foi as preces de todos, especialmente da doutora Malene, que conseguiram que ele fosse a última pessoa a entrar no avião e pegou o primeiro banco, e o primeiro banco era na primeira classe, então ele veio de primeira classe. okay, so I'm going to start my presentation now. We are going to talk about, is religion, medicine connection really that new? We'll look at how important religion is to patients and why. Look at the link between religion and mental health. Try to understand quickly how the mind influences the body. And then look at how religious belief and practice may influence physical health. And finally, talk about how to apply this information to clinical practice and what are some recommendations with regard to what can be done and where there needs to be caution. Bom, o primeiro slide, volta por favor, que eu tenho que traduzir aqui. Tá? É o programa desta conferência, que vai ser um pouco resumida pelo tempo, né? E tenho certeza que a maioria de vocês consegue entender o inglês aqui, mas são 9 pontos. A ligação entre a religião e a medicina realmente é nova? Qual a importância da religião para os pacientes e por quê? Existe uma ligação entre religião e saúde mental? Como a religião pode impactar a resistência ao estresse? Ou como se pode lidar com o estresse com a religião? A saúde mental está ligada à saúde física? Como pode a religião impactar a saúde física? Existem evidências da pesquisa sobre essa ligação? Como os médicos deveriam se envolver neste assunto? E o que pode ser recomendado e o que não deve ser recomendado? Next slide, please. The care of the sick began with religious teachings. The first hospitals were started by religious organizations. Many of the first nurses and the first doctors were from religious orders. And this continues up until today, where many hospitals remain affiliated with religious organizations. It was really not until the mid-20th century that religion and medicine began to separate. And since the mid-20th century, however, they have been very separate, and the only role that religion or spirituality has often been seen as irrelevant or neurotic or conflicting with care. Go ahead. Ok. Na realidade, a ligação da religião com a medicina é desde o começo, quando se tratava as pessoas doentes. As pessoas doentes originalmente eram tratadas pelas instituições religiosas. Os primeiros hospitais foram construídos e os seus funcionários eram religiosos. Isso por volta do ano 378 de Cristo.
Muitos hospitais ainda hoje também são afiliados, relacionados com instituições religiosas. E no Brasil temos a Santa Casa ou as Santas Casas das cidades do interior, também com base religiosa. As primeiras enfermeiras e muitos dos primeiros médicos pertenciam às ordens religiosas. E apenas no meio do século passado é que houve uma real separação entre religião e medicina. E a partir de então, a religião tem sido vista apenas como irrelevante ou neurótica ou causadora de problemas e conflitos com a assistência médica. Dessa forma, as necessidades espirituais dos pacientes têm sido ignoradas ou ridicularizadas. Essa relação está melhorando, mas ainda continua muito controversa. Next. Many people are religious, at least in the United States. There, as you can see from this slide, particularly older adults seem to be very devoutly religious. Brazil, I think, is in many respects similar to the United States in this regard. I know that among the different countries of the world that I've been around speaking, that Brazil is perhaps, besides the United States, the country with the most interest in the area of religion, spirituality, and healing. Canada, a little bit. England, Europe, a little bit. But nothing compared to what I've seen here in Brazil. So I would imagine that much of your population here in this country has similar beliefs as in the United States. When people get older, particularly as they face illness and disease, religion becomes very important to them in helping them to cope with the stresses of aging. Ok, esse gráfico é bastante explicativo e mostra, numa pesquisa da Gallup em 2001 e 2002, a mais recente disponível, a relação entre as crenças religiosas e a idade das pessoas. A cor vermelha é a idade entre 18 e 29 e a cor preta de 75 anos para frente. E aí dá para se notar que quanto mais velha a pessoa, mais religiosa ela se torna. Então, nos Estados Unidos, cerca de 95% de todas as pessoas acreditam em Deus. E aí, a percentagem baixa quando se fala em pertencer a alguma congregação religiosa, membership. E, certamente, aí as pessoas idosas, 80% delas pertencem a alguma congregação religiosa. A importância da religião também é maior para as pessoas mais velhas e a frequência a eventos religiosos é bem menor para todos, embora continue 60% para as pessoas mais religiosas. O professor Koenig acha que esses valores válidos para os Estados Unidos seriam também muito parecidos para o Brasil, já que, segundo a informação que ele tem, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, embora o Canadá possa ter alguns índices parecidos, mas nada equipara-se ao que se encontra nos Estados Unidos quanto a acreditar-se em Deus e pertencer à religião, a frequentar cultos religiosos, e o Brasil também estaria neste pé. Next. So, what we know is that many people, especially those over 65, are religious and turn to religion for comfort, support, and hope when they become sick. However, the medical profession over the last generation, since the mid-20th century and maybe before that, has largely ignored the person's spiritual aspects of their person. A conclusão desse levantamento é que muitas pessoas, especialmente aquelas mais velhas, com mais de 65 anos de idade, se tornam religiosas e buscam na religião um conforto, um apoio e esperança quando elas se tornam doentes. Mas os profissionais da medicina têm, na sua grande maioria, ignorado este fato. Next. This is some of the research looking at the relationship between religious belief and practice and better mental health. As you can see here, the vast majority of studies that have been done, scientific research studies, indicate that the religiously
involved person has greater well-being, more hope, more optimism, more happiness and satisfaction with their life. They have more purpose and meaning in their life. They experience depression less often, and if they do become depressed, they recover more quickly because of the powerful role of religion in coping. They commit suicide less often. There is less anxiety, less fear, more sense of peace. There is marital satisfaction is greater if a couple are from the same religious background and practice together. They're stabler, more satisfying marriages. People have more social support. They have more friends. They give more support to others and they receive support. And finally, there is less substance abuse, less drug and alcohol use, particularly among the young people. The young people are much less likely, if they have a religious background, to get involved in things like substance abuse, alcohol, cigarettes, drugs. And in particular, we find that the effects are strongest among stressed populations. In other words, people who are under a lot of psychological stress, the effects of religion seem to be particularly powerful. Pois não, esse resumo tem por base o livro do qual ele é o autor principal, é o Manual de Religião e Saúde, publicado em 2001. E esse faz um resumo das pesquisas antes do ano 2000, né, sobre o efeito da religião na saúde mental e também no suporte, ou como as pessoas superam as suas dificuldades de saúde. Então, entre parênteses, nós temos do lado direito o número de pesquisas totais e do lado esquerdo o número de pesquisas que apoiam aquela afirmação. Então, 90 pesquisas entre 114 confirmaram que a religião traz o melhor bem-estar, mais esperança, mais otimismo. 15 em 16, praticamente, então mais que 90%, que a religião traz mais sentido para a vida e mais ânimo para a vida. 2/3, 60 e 93, melhoram os casos de depressão e ajudam na recuperação da depressão. Aqui também 90%, 57 em 68, tiveram um efeito positivo em anular as tendências ao suicídio. 35 em 69, em controlar a ansiedade e medo. 35 em 38, novamente mais de 90%. Os casamentos, pessoas que acreditam na mesma religião, que praticam a religião, são mais estáveis e são mais felizes. O apoio social, 95%, 19 em 20, é melhor para as pessoas religiosas. E, finalmente, o problema de drogas, de álcool, de tabagismo, também em 98 casos em 120 pesquisas mostraram que a religião traz um efeito positivo. E, principalmente, naquelas populações sujeitas a grandes níveis de estresse, aí é que se notaram os maiores efeitos positivos da religião. Next. There is a growing interest in the topic in the secular research world, in the research world related to psychology and mental health. Many journals now are publishing articles on this topic. And you can see that in the last 20 years ago, there were only 101 articles published during a 3-year period, whereas in the last 2.5 years, nearly 1,800 scientific articles and studies were published in that 2.5-year period. And since the year 2000, there have been nearly 2,900 studies and articles written on the connections between religion, spirituality, and mental health. So there is a growing interest in the scientific world in studying and understanding how religious and spiritual beliefs influence health. Então, a partir de 2000, do ano 2000, houve um incremento significativo dos estudos e pesquisas da ciência moderna, da ciência do establishment, né, da ciência acadêmica, em pesquisar
os assuntos que ligam religião, espiritualidade e a saúde mental. Então, no item 1, né, eu contei ali, são 26 revistas científicas que se dedicaram um número inteiro a esse tópico. E no item 2, mostra que em 2 anos, 80 e 82, só existiram 101 artigos sobre o assunto, 0 sobre espiritualidade e 101 sobre religião. E já no ano de 2003 e 2005, esse número passou para 1.798 artigos, ou seja, quase 1.800, sendo 1.023 sobre espiritualidade, 775 sobre religião e social suporte 1.865, a mais do que aquele. Então, aí dá para se ver que esse crescimento foi um crescimento geométrico, passando de 101 em 82 a 1.800 em 2005. Next. Religion influences coping through a number of ways. One is it provides an optimistic, positive view of the world, a world in which things have meaning and purpose, a world in which people were created for a reason and a purpose. It provides psychological integration for negative life experiences that often overwhelm people. It provides hope and personally empowers people by praying. That gives people something to do to help to change their health. They don't have to be victims of their disease. Instead, they can pray to God, and they believe that God can heal them or give them the strength to cope with the suffering. There are role models for suffering that religion provides. In scriptures, for example, Job in the Bible, he was in great suffering, and yet he was able to ultimately get over that and lead a good life because he accepted his suffering and he went through it. Also, guidance for decision making. Religion provides rules of conduct for living life that ultimately reduce stress and enhance well-being. Finally, it provides answers to ultimate questions. Medicine and science cannot tell us where we came from, why we are here, and where we're going. Religion provides those answers. It provides also support that is from our members of our faith communities and also support that is divine in nature. And finally, none of this is lost when people become sick or disabled. As long as a person is conscious, they can always use their religion and spiritual beliefs to help them to cope better with their illness. Aqui, então, é um slide sobre como a religião pode influenciar na superação do sofrimento. Ela traz uma visão mais otimista e positiva do mundo. Ela nos dá significado para a vida e um objetivo para a vida. Ela produz uma integração psicológica. Ela nos traz motivação e esperança. Nos fortalece a personalidade. A prece nos dá um sentido de controle. E nós temos na Bíblia, como Jó, né, como os exemplos de aceitar o sofrimento. Também nos reduz o estresse, nos guiando em algumas decisões críticas. E nos dá a resposta a questões que nós não obtemos, resposta para as questões da ciência ou da medicina. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E através da religião nós temos um suporte não só dos nossos companheiros de religião, mas também um suporte divino através da oração. E nada disso é perdido quando a pessoa fica doente ou quando tem um problema físico. Desde que ela consiga pensar, estar consciente, ela pode orar, ela pode pedir ajuda divina. Next. This is a model of how religious beliefs may influence health. You can see that religious beliefs may affect mental health and enhance social support and affect health behaviors. This will then reduce the stress hormones that are impairing immune functioning. It will also enhance a person's nervous system so it works better. It will also affect
behaviors like smoking and drinking and risky health practices, all of which will influence a person's physical health and these different diseases. Okay? Então, esse é um esquema, né, um desenho esquemático de modelo de como a religião pode trazer efeitos à saúde. Então, do lado esquerdo aqui a religião, ela atua na saúde mental, ela pode promover o apoio social e ela pode também alterar os estilos de vida da pessoa. Então, a saúde mental altera os hormônios do estresse, que também, por sua vez, causam a alteração do sistema imunológico e que também é afetado pelo sistema nervoso. O apoio social pode nos melhorar, dar apoio quanto às doenças, a detecção e o tratamento e o cumprimento do tratamento. E o estilo de vida, né, estilos mais saudáveis de vida, evitam o abuso de substâncias, como já foi dito, né, como tabagismo, como comportamento de alto risco, drogas, álcool, e tudo isso vai ter consequências na saúde das pessoas. Quanto à infecção, problema de câncer, problemas, doenças coronárias, hipertensão, derrames, problemas digestivos, problemas de fígado e do pulmão, e também no caso de drogas, né, os jovens principalmente, se envolverem em acidentes e também se contaminarem com doenças sexualmente transmissíveis. Next. This is some of the research looking at the associations between religious beliefs and practices and physical health. You can see here there have been many studies in many different populations, in many different countries. The majority are in English-speaking countries, and there are not many studies from Latin America. This is a very important area that needs study, in particular in places like Brazil, where much of the population is religious. But the research seems to show that religious practices are related to better immune functioning. In populations such as aging people, people with cancer, people with AIDS, it seems that religious practices are associated with better immune functioning. They also have lower mortality from cancer because, again, the immune system works to fight off the cancer. Lower blood pressure because they are not as anxious or worried. They have less stress and tension in their life. They also experience less heart disease because blood pressure is lower and because there is less stress on the heart and the blood vessels. Less stroke, lower cholesterol, and again, not smoking cigarettes, more exercise. Religious people live longer also because of their better mental health and their healthier lifestyles. They live about 7 years longer because of their practices compared to people who are less religious. And clergy oftentimes will live the longest because of their beliefs. There are many new studies that are coming out almost every month. Go ahead. Bom, mais um resumo sobre como a religião está relacionada com a saúde e os resultados dos tratamentos médicos. São muitas pesquisas com vários tipos de pessoas, com vários níveis de idade das pessoas durante vários períodos de tempo, envolvendo vários tipos de doença, com várias metodologias de pesquisa. E essas pesquisas mostraram que a religião melhora o sistema imunológico, reduz a mortalidade daqueles afetados com câncer, reduz a pressão arterial, diminui as doenças cardíacas, diminui o problema de derrame cerebral, baixa o colesterol, também influi no consumo de cigarros, na prática de exercício das pessoas. De uma maneira geral, as pessoas religiosas têm uma vida mais longa, especialmente aqueles membros ativos dos cultos religiosos, realmente são mais longevos que a maioria da população. E hoje existem muitos estudos ainda sendo feitos, praticamente
sai um por mês sobre esse assunto. Next. Here are some recent studies produced just within the last 6 months from many different places. Here's a study, I believe, out of Chicago or Illinois, showing that older adults who are more deeply religious, they have the same level of cardiovascular reactivity as younger adults. So it seems as though the religious beliefs and practices help to keep the older adults' cardiovascular system, their heart and their blood vessels, more strong. Here is a study looking at immune functioning from University of Iowa, showing that immune functioning among people who attend religious services is stronger and appears to be almost similar to younger people, immune systems of younger people. Just as with the cardiovascular reactivity, it seems as though older adults who are more religious, actually their physical bodies appear younger. They appear younger than older adults who are not involved in religious activities, both in terms of their heart and blood vessels and also their immune systems. Also among Latinos who are actively involved in religious organizations seem to live longer. This is a major study in Texas. It is one of the few Latino studies that I'm aware of looking at health outcomes. Also, religiously involved people eat healthier, have a healthier diet. Here's a study looking at the progression of Alzheimer's disease, showing that religiously involved people don't develop memory impairment as quickly as people who are less religiously involved. This was done in Toronto at the neurology, their neurology department there at the University of Toronto. And finally, complications after surgery appear to be less. This was done in New Jersey at Rutgers University, that after open heart surgery, the surgical complications were fewer. Go ahead. Mais informações sobre estudos muito recentes, o ano passado e este ano, sobre os resultados do tratamento médico na saúde de pessoas religiosas. Então, a reatividade cardiovascular dentro das mesmas características de pessoas adultas, as pessoas religiosas tinham um comportamento muito parecido com as pessoas mais jovens. Isso foi um estudo em 2004. Também quanto ao sistema imunológico, a presença de um número mais baixo de IL-6 nas pessoas religiosas foi mais baixo esse número do que nas pessoas não religiosas. Outro estudo com mexicanos, americanos, no Texas, mostrou que o atendimento a culto religioso estava ligado a um nível menor de mortalidade. Também mostrou um outro estudo aqui, do Jornal Americano de Associação Dietética, que as pessoas religiosas tendem, né, a ter uma dieta alimentar mais favorável, mais adequada. Aqui no penúltimo, as pessoas afetadas por doença de Alzheimer perdem a memória com um ritmo muito mais lento do que as pessoas não religiosas. E aqui, por último, finalmente, depois de cirurgiões do coração, as pessoas religiosas têm muito menos complicações do que as pessoas não religiosas. Next. Okay, next. The effects that attending religious services, for example, have on health. This gives some comparison of the effects that other kinds of factors or treatments that we do regularly have on health. You can see that exercise after having a heart attack saves about 477,000 lives in the United States each year. Also, when you consider things like cholesterol-lowering drugs, Lipitor, and other drugs that lower cholesterol, they save also about 500,000 lives per year. However, weekly religious attendance saves up to 5 million lives per year. So 10 times the effect that Lipitor has on mortality outcomes
involvement in religious community activity has that kind of an effect. And just to compare, right here, this is the entire population of Washington, D.C., and the number of people whose lives are possibly saved from attending religious services is 10 times that of the entire population of Washington, D.C., and 1/5 the entire population of Sao Paulo. So religious practices, in comparison to other treatments that we routinely initiate, have a powerful effect on physical health and mortality. Bom, essas pesquisas comparam, né, o efeito de proteção ou de redução do risco de alguns tratamentos, como exercício de reabilitação após problema cardíaco. Salva nos Estados Unidos 477 mil vidas por ano. Os tratamentos psicossociais, também depois de um problema cardíaco, 851 mil vidas. Colesterol, as drogas que baixo colesterol estão relacionadas com o salvamento de 477 mil pessoas e o controle de álcool, 751 mil pessoas. Aliás, aqui é o inverso, aí é que realmente morreram. Então, no caso de atendimento a um culto religioso, uma vez por semana no mínimo, esses pesquisadores que estão aí citados, usando esses modelos parecidos, demonstraram que esses números, no caso de pessoas religiosas, eles são multiplicados por 10 ou por mais. Quer dizer, no caso desse pesquisador McClaw, do ano 2000, seriam 4.783.000 vidas salvas pelo atendimento religioso após um problema cardíaco. Ou seja, as pessoas que tiveram um problema cardíaco e tinham atendimento pelo menos uma vez por semana a um culto religioso, tiveram uma probabilidade de sobrevivência muito maior que as outras. E aí são números muito expressivos em relação aos outros tratamentos, né? Então, por exemplo, a população de São Paulo é 25 milhões, ali, naqueles primeiros exemplos, foram salvas 5 milhões de vidas, então, 20% da população de São Paulo, e até várias vezes a população de Washington. Next. What do we do with this information? We can no longer justify that religion is usually irrelevant to health, neurotic, or health damaging. But it's still not sufficient to justify physician prescribing religious or spiritual practices. However, there are other things that physicians can do. Bom, depois de toda essa exposição, o que a gente pode tirar como conclusão? Primeiro é que não se pode justificar que a religião ainda é usualmente irrelevante à saúde, ou traz problemas de neurose, ou que faz mal à saúde. Não se pode mais pensar dessa forma. Mas, por outro lado, também as pesquisas não são suficientes para justificar que os médicos prescrevam conselhos ou recomendações religiosas a seus pacientes, a não ser em casos muito específicos que ele mencionou de manhã. E, por último, ainda há outras razões que justificam um envolvimento limitado do médico no caso de questões religiosas com seus pacientes. Okay, next. Because religion influences coping with illness and affects medical outcomes, we feel that the doctor should take a spiritual history on all patients, learn about their religious background and how this is affecting their coping. And if it is a positive coping, then to support that and encourage the patient's religious practices. Always respect, value, and support the beliefs of the patient. And praying with patients can also sometimes be very powerful, particularly if you're the same religion as the patient and if the patient requests a prayer. A prayer from the doctor can be very important for many patients. Go ahead. Bom, aqui as recomendações dele, depois de tanta experiência nesse assunto, né, já que a religião influencia o enfrentamento da doença
e também influencia as decisões médicas, ele recomenda o seguinte: a primeira coisa a se fazer é levantar a história espiritual do paciente. A segunda coisa é levantar a história espiritual do paciente. A terceira coisa, outra vez, então, 3 times, take your spiritual history, right? Ok, bastante enfático. A quarta coisa é respeitar, valorizar, apoiar as crenças e as práticas do paciente, não do médico. O médico nunca deve impor as suas crenças ao paciente. Ele deve organizar a satisfação das necessidades espirituais do paciente, ou seja, deve buscar solução para as necessidades espirituais do paciente. E a questão de orar com os pacientes ainda é uma questão complexa, e só se recomenda oração com os pacientes quando o paciente é religioso, quando ele é da mesma religião que o médico, ou quando o paciente pede ao médico, e também em situações muito específicas em que se requer essa oração conjunta do médico com o paciente. E no livro dele, que é Spirituality in Patient Care, que está sendo publicado hoje aqui, está sendo distribuído, eu lembro de mais uma coisa. É que é sempre melhor que o paciente inicie a prece, em vez do médico. Patient should initiate. Em vez do médico. Very good. Next. This is what I encourage to be asked in a spiritual history. This is the information to help guide your medical treatments better. Try to understand whether the beliefs provide comfort or are causing stress. Sometimes religious beliefs cause stress because people feel that God is punishing them or doesn't love them, and they're struggling with their religious beliefs. Some people are worried about going to hell, especially in a very large Christian and Catholic population. They're worried about that, but they have no one to talk to about that. And therefore, starting and initiating a discussion with their doctor a lot of times makes it easier for them. How do the beliefs influence the medical decisions that patients make, or how might they conflict with medical care? That's very important information for the doctor to know about. Also, is the person part of a spiritual community? Will they get support when they're discharged from the hospital? Will there be people who will give them rides to the doctor's office and visit them and encourage them when they leave the hospital with their chronic illnesses? And also, if there are any spiritual needs that need to be addressed other than those above. That's the kind of information you need to try to get. Now, sometimes if you don't have time, all you can do is just say, how are you doing spiritually? How is the spiritual aspect of your life coming along? And patients will understand what you're talking about and will start to talk about and communicate with you on that issue. Ok. Nesse levantamento da história espiritual do paciente, é muito importante que na introdução se façam algumas perguntas do seguinte tipo: como é que as crenças religiosas ou crenças espirituais afetam o paciente? Elas trazem conforto ou causam estresse? Em muitos casos, o paciente que está sofrendo muito acha que está sendo castigado por Deus e se sente numa angústia muito grande, e conversar com o médico, isso vai ajudá-lo bastante. E como as crenças espirituais ou religiosas do paciente podem influenciar as decisões médicas? Se o paciente concorda com as decisões médicas, se a religião deles apoia essas decisões. Como que essas crenças também podem interferir ou entrar em conflito com o tratamento médico? Como no caso que foi falado de manhã, Testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue. E também se o paciente é membro de uma comunidade religiosa ou espiritual que pode lhe dar apoio após ele deixar o hospital. E se existe ainda outras necessidades espirituais que, em vez do próprio médico tratar delas, poderia ser tratada por um membro de uma comunidade religiosa, por um capelão ou por uma outra pessoa com treinamento especializado. E esses 5 pontos foram publicados pelo Journal of American Medical Association
e é uma revista extremamente de alta credibilidade nos Estados Unidos. Okay, next. Next, we're going to go quickly. Okay, summary. A religion-medicine connection is not new or unnatural. It makes sense. It makes sense that doctors should address the spiritual needs of patients as well as their physical needs, because they interact, they influence one another. Many patients are religious. Many of our patients that we see, religion plays an important role in their life. And they use their religious faith to cope with the illness. Religion is related to better mental health, to more social support, to better health behaviors. And we know that those factors affect health. Therefore, religion should be related to better physical health. And when you study it, you find that it is. The relationship, because religion influences coping with illness and medical decisions, thus physicians should begin to communicate with patients about these issues. Now, I know all of you are sensitive to doing that with your patients, but doctors in general out there who are not in this audience need to be sensitized to the role that religious and spiritual beliefs play in patients' lives. And so you all are ambassadors to go out and to give talks of your own to inform doctors, to educate them about the important role that religion can play in the health of your patients. Ok, esse é praticamente um dos últimos slides, um sumário, um resumo, que a ligação entre medicina e religião não é nova e nem vai contra a natureza. Muitos pacientes são religiosos e usam a religião para enfrentar as suas doenças. A religião está ligada à saúde mental, ao suporte social e também a estilos de vida saudáveis. Portanto, melhor saúde mental, um apoio social e um estilo de vida saudável certamente trazem uma saúde física melhor. Portanto, a religião está ligada à saúde física e com isso a relação pode ser apenas moderada na sua força, mas pode trazer um grande impacto na saúde do paciente. A religião afeta a maneira como que o paciente enfrenta a doença e também afeta as decisões médicas. Portanto, os médicos deveriam se comunicar com seus pacientes e discutir essas questões com eles. Mas existem limites e fronteiras importantes que devem ser respeitadas. And the last slide. O último slide. Oh, no, that's okay. Go back one. There you go. These are some further resources for you to learn more about this area if you're interested. And then most important, be sure that you learn about our website, because you can go into the website and there's lots of things on the website of information. Thousands of research studies, books, conferences, much information, and other centers around the world that focus on religion and spirituality. Essa é uma lista de fontes de informação a mais e principalmente a última linha, número 10, é o site da Universidade Duke, www.dukespiritualityandhealth.org. Essas informações estão nas notas bibliográficas do livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que está sendo vendido aí, hoje. E também na livraria existe um jornalzinho gratuito que o Dr. Ken trouxe para todos, que é notícias sobre saúde e teologia. Thank you very much.